FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 15 de agosto de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. E o Mundo em sua casa traz hoje os seguintes assuntos. Justiça Eleitoral de Goiás nega 4 registros de candidaturas por analfabetismo. Candidato a prefeito de Nazário é preso em Goiânia. Ministério Público denuncia envolvidos na Operação La Plata. CPMI do Cachoeira terá depoimentos de ex-diretores do DENIT e da Delta. Bida é suspenso por 1 ano por ter usado medicamento proibido. Goiás perde para a Lanterna e sai do G4. E vamos ter uma entrevista com Antônio Sêneca, da Secretaria de Agricultura, que fala sobre as mudanças no crédito rural. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em sua casa. 7:1. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima atinge os 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, funcionalismo sindical, greves, comércio exterior perdeu 2 anos em 8. Folha de São Paulo, novos dados ruins fazem MEC mudar ensino médio. O estado de São Paulo, educação avança no país, mas aluno aprende pouco. Correio Brasiliense, negociação emperra, servidor radicaliza. Valor econômico, lucro dos grandes bancos tem queda suave. Estado de Minas, o preço da comodidade. Clientes são fiéis a seus bancos e grande parte ignora quanto paga para manter a conta, o que dificulta a redução de tarifas. Jornal do Comércio de Pernambuco, nova conquista da educação sertaneja. Segundo o IDEB, do MEC, Escola de Quixabá está entre as melhores das séries iniciais do ensino fundamental do país. 0 hora, estudo do MEC, Rio Grande do Sul tem pior resultado em educação no sul do Brasil. Brasil Econômico, rei da laranja, Cutrale começa a operar no mercado de grãos. O Popular, nota da educação melhor em Goiás. Diário da Manhã, a bronca do povo. População de Goiânia protesta contra o aumento no salário de prefeito e vereadores. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás indeferiu 4 registros de candidaturas por analfabetismo. O TRE manteve as decisões em primeira instância de candidatos a vereador nas cidades de Amorinópolis, Campinaçu, Estrela do Norte e Rio Verde. O desembargador João Valdec Félix de Souza, vice-presidente e corregedor do TRE, explicou que após terem o registro negado por juízes eleitorais, os candidatos supostamente analfabetos entraram com recurso no órgão e fizeram um teste para provar que sabiam ler e escrever. No entanto, os 4 foram reprovados. A prova consiste em redigir uma declaração de próprio punho. Os reprovados escreveram frases ilegíveis. Segundo o desembargador, o número de candidaturas indeferidas por analfabetismo é preliminar e deve aumentar até o fim do prazo para o TRE julgar os recursos no dia 23 de agosto. De acordo com a legislação eleitoral brasileira, é inelegível o candidato que for julgado analfabeto. O cidadão que não sabe ler e escrever tem o direito de votar, mas não pode ser votado. 7:04. Com as eleições de outubro se aproximando, vereadores de Goiânia recuam e não defendem mais aumento de 35% em seus salários. Com a repercussão negativa do aumento de 35,5% dos subsídios de vereadores, prefeito, vice e secretários municipais, a Câmara Municipal de Goiânia quer que o projeto seja vetado no Paço Municipal. O
O líder do prefeito na casa, Clécio Alves, do PMDB, afirmou que terá uma conversa com Paulo Garcia para que o aumento não seja aprovado. Clécio disse ainda que vai abrir mão de presidir a sessão para votar a favor do veto do prefeito. Agora eu vou agir junto ao prefeito. Eu vou conversar com o prefeito, vou pedir a ele que ele vete o projeto, que ele vete inclusive em respeito aos vereadores aqui que estão incomodados e mais do que os vereadores, a própria sociedade que não está com bons olhos acompanhando isso. Então eu vou pedir que seja vetado. Se o prefeito me ouvir, ele vai vetar esse projeto. E eu estarei no momento de apreciação do veto, não quero presidir a sessão, se no momento eu estiver presidindo eu vou colocar outra pessoa, o próprio presidente ou outro, para presidir, porque eu quero votar. E já estou antecipando aqui o meu voto, caso o projeto seja vetado, pela manutenção do veto, contra o aumento dos salários dos próximos vereadores, da próxima legislatura. Clécio Alves, no entanto, foi quem pediu a inclusão do projeto na pauta de votação da última quinta-feira, e é acusado por alguns vereadores de fazer manobras pela aprovação do aumento. Essa é a opinião de Joãozinho Guimarães, que não estava presente, mas havia manifestado posição contrária ao aumento. Não estava na pauta, foi feita a inversão da pauta, sem a maioria dos vereadores que tinham se manifestado estar presente. Então, claro que houve uma manobra para votar com tanta urgência, sem muitos nem saber o que estavam votando. Depois de toda a confusão, poucos seguem defendendo o aumento de 35,5%. É o caso de Maurício Beraldo e Alfredo Bambu. Para Bambu, os colegas estão sendo hipócritas quando se manifestam contra o projeto. Isso eu acho que é a hipocrisia desses vereadores aí, que se queria aparecer com medo aí da imprensa. Todo mundo estava de acordo aí com a votação desse projeto, desse aumento aí, que é obrigação. Nós tínhamos que realmente aprovar o salário para a próxima legislatura, isso é obrigação. E está na Constituição que o vereador recebe hoje 75% do deputado estadual. O prefeito Paulo Garcia ainda tem uma semana para decidir se aprova ou não o projeto. Se for vetado, ele retorna à Câmara Municipal e a decisão final caberá aos vereadores, que podem derrubar o veto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o prefeito Paulo Garcia decidiu ontem vetar o projeto de lei que concede 35,5% de reajuste para os vereadores, secretários e para o próprio chefe do Executivo a partir de 2013. A avaliação do núcleo político do Paço Municipal foi de que sancionar a lei, aprovada em segunda votação no último dia 9 pelos vereadores com uma proposital de inscrição, lhe renderia muitos desgastes em meio à campanha para a reeleição. O petista se reuniu ontem com alguns vereadores da base, incluindo o presidente da Câmara, Irã Saraiva, e o líder do prefeito, o vereador Clécio Alves, ambos do PMDB, para comunicar sua posição. Lembrando que Clécio, que presidiu a sessão, foi um dos articuladores da inversão de pauta que possibilitou a votação do reajuste no plenário sem discussão. Agora assinado o veto pelo prefeito, o projeto segue para nova votação na Câmara de Vereadores, que pode aprová-lo ou derrubá-lo, promulgando por conta própria a lei. 7-8. O candidato à Prefeitura de Nazário pelo PP, Cristiano de Aguiar Teixeira, de 35 anos, foi preso no início da tarde de ontem após sacar um revólver calibre 38 na frente dos funcionários e clientes de uma concessionária, localizada na Avenida T4, no setor Bueno, em Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Jonathan Barbosa, do 20º DP, Cristiano teria entrado na concessionária para olhar um carro e ficado nervoso após uma discussão com um dos funcionários. Ele teria sacado o revólver e apontado para cima. Após prestar depoimento, Cristiano pagou fiança no valor de R$ 31.100 e foi liberado. Ele foi autuado por porte ilegal de arma e disparo, que dá de 2 a 4 anos de cadeia. O Corpo de Bombeiros ganha uma nova unidade na cidade de Jardim. O prédio fica na Avenida Consolação. No local vão funcionar o primeiro e o segundo comando regional do Corpo de Bombeiros e também o comando de apoio logístico, além de uma unidade operacional que vai atender aos chamados da região. Foram investidos R$ 2.400.000 na reforma. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, Coronel Carlos Helbinger, explica como as novas instalações vão facilitar o trabalho dos bombeiros. A unidade que atendia essa região está localizada na 24 de outubro, onde hoje nós temos um grande transtorno com o trânsito para chegar nessa localização. E mesmo as saídas da GO 070 e 080 e da BR 060, aqui nessa posição da Consolação é estratégico. À direita nós encontraremos a BR 060.
060. E à esquerda as outras duas GOs, para socorro, complemento naquela região, facilitando a saída para essa região. E é uma região que tem bastante comércio e indústrias, que tem a necessidade de uma pronta resposta em caso do socorro. E isso vai facilitar o tempo-resposta para esse atendimento. O secretário de Segurança Pública, João Furtado, explica que a área foi retomada pelo Estado e cedida ao Corpo de Bombeiros. Essa era uma área que o Estado recuperou. O antigo proprietário dessa área era um empresário que um dia foi ao Banco de Desenvolvimento, pediu um empréstimo, ofereceu essa área em garantia, não pagou, o banco executou a garantia, o Estado retomou a área e finalmente o Estado pôde dar uma boa destinação para essa área, uma destinação que justifique o investimento dos recursos públicos. Governador Marconi Perillo participou da solenidade e ressaltou a importância da obra. Nós conseguimos viabilizar os recursos para a construção desta obra, que terá uma utilidade enorme para os bombeiros do Estado, mas principalmente no atendimento às demandas desta região. Esta, portanto, é uma obra emblemática na direção de parcerias entre o poder público, através dos bombeiros, e com a participação também das pessoas, do povo e da iniciativa privada. Mais prédios do Corpo de Bombeiros estão sendo construídos no estado e os próximos a serem inaugurados são os de Itaberaí, Goiatuba, São Miguel do Araguaia, Ceres e Águas Lindas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O Ministério Público, em Goiás, ofereceu denúncia contra 15 pessoas investigadas na Operação La Plata, realizada este mês em Anápolis, que apurou a denúncia de pagamento de propinas para aprovação irregular de processos de licenciamento ambiental, alteração de leis urbanísticas, falhas em planos de recuperação de áreas degradadas de loteamentos e o pagamento de propina por empresários do ramo imobiliário a vereadores e servidores públicos. Segundo a promotora Adriana Tiago, as provas conseguidas atestam os crimes praticados e também a chamada mesadinha, destinada a 2 vereadores para a aprovação das matérias de interesse do grupo. Entre os denunciados estão o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Hamilton Batista Faria, o vice Wesley Cleiton da Silva, além de 5 empresários do setor habitacional e servidores públicos. Eles vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e crimes ambientais. Os promotores também pediram a conversão da prisão temporária em prisão preventiva de 9 pessoas que ainda permanecem na cadeia pública de Anápolis. Suspeita de violação de documentos enviados à CPI na Assembleia Legislativa. A CPI da Assembleia Legislativa, que investiga o envolvimento de autoridades goianas com a contravenção e contratos da Delta e da Geplan, voltou a se reunir da manhã de ontem. Vários requerimentos foram votados e aprovados, e dentre eles, a quebra de sigilo bancário, telefônico e de SMS do vereador Agenor Mariano de Catalão. Também aprovou a intimação e quebra de sigilo de Sodino Vieira, ex-coordenador da campanha de Iris Rezende no governo do estado em 2010. O deputado Daniel Vilela, do PMDB, entregou à comissão vários documentos de Sodino Vieira sobre as denúncias apresentadas contra ele. Mas o principal fato do dia foi o anúncio do presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza, do DEM, de suspeitas de violação de documentos sigilosos enviados à comissão. Nós fomos alertados via requerimento por uma das secretárias da CPI que documentos de caráter sigiloso, que diz respeito à área de informação sobre quebra de sigilo com 2 empresas de telefonia, poderiam ter sido violados, porque apresentava algumas rasuras e, portanto, tentando buscar a integridade da própria CPI e para preservar os nossos documentos, nós então fizemos a denúncia para que se faça uma averiguação se houve ou não tentativa de um ato criminoso. Nós não podemos afirmar nada no momento, mas com certeza uma investigação vai mostrar se houve ou não tendência ou tentativa de tentar, de uma maneira ou outra, desviar o objeto daquele documento que teria obrigação de ser sigiloso. Como é que está sendo feita essa investigação? Como é que ela vai ser feita? Primeiro, tornamos público a todos os deputados, as próprias pessoas que participaram da reunião da CPI. Posteriormente, como um acordo com os membros da CPI, nós vamos encaminhar um ofício ao presidente da casa para que ele faça uma comissão de servidores para analisar se houve ou não dolo no ato que denunciamos. As investigações do caso serão feitas pela Polícia Civil. Na próxima quinta-feira, a CPI retoma os depoimentos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. O mundo em sua casa.
Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional em Jataí, 16 de agosto, das 13 às 17 horas, no Hotel Termas Bom Sucesso, rodovia BR-158, quilômetro 5, saída para Caiapônia. O mundo em sua casa. Política Nacional. A CPI do Cachoeira no Congresso Nacional decidiu convocar o bicheiro para novo depoimento. A data ainda não foi definida. O contraventor esteve na comissão no dia 22 de maio, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Os integrantes da CPI mista também definiram, nesta terça-feira, datas para depoimento do ex-diretor-geral do DANIT, Luiz Antônio Pagô, e de Fernando Cavendish, dono da construtora Delta. Pagô irá à comissão no dia 28 de agosto e Fernando Cavendish no dia 29. A CPI ainda aprovou o convite para depoimento do deputado federal goiano Carlos Alberto Lereia. A data para comparecimento dele não foi marcada. 7h16. No penúltimo dia de defesa dos réus do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal ouviu os advogados de ex-deputados e de um ex-ministro. A maioria deles admitiu o recebimento de dinheiro para a campanha e todos negaram ter cometido os crimes de que são acusados. Os ex-deputados petistas João Magno, professor Luizinho e Paulo Rocha e a ex-assessora de Rocha, Anita Leocádia, são acusados de lavagem de dinheiro. O ex-ministro Anderson Adalto responde por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O advogado João Gomes Filho fez a defesa do ex-deputado Paulo Rocha, que, segundo o Ministério Público, recebeu R$820 mil por meio de saques feitos por intermediários no Banco Rural. E a defesa de assessora do PT diz que ela fez saques por ordem superior. O advogado Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota afirmou nesta terça-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal que a ex-assessora parlamentar Anita Leocádia agiu por ordem dada por um superior hierárquico. Segundo a denúncia, a Anita sacou no Banco Rural, em nome do deputado, R$420 mil e recebeu pessoalmente R$200 mil em espécie de Marcos Valério em um hotel de São Paulo. A Procuradoria acusou de ser intermediária do político petista. Mota defendeu que Anita não tem ligação com a quadrilha. Mota se dirigiu ao Procurador-Geral Roberto Gurgel, afirmando que o Ministério Público Federal não agiu com seriedade ao incluir Anita. Nesta quarta-feira será o último dia para a defesa dos réus, quando os advogados de José Luiz Alves, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes passarão a argumentar suas absolvições perante os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Após esta etapa, começa a votação dos ministros. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h18. Servidores públicos federais em greve saíram insatisfeitos nesta terça-feira das primeiras reuniões com o governo para negociar reajustes. Sem propostas convincentes, representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA ocuparam a sala de reuniões do Ministério do Planejamento. Eles acabaram impedindo a negociação com outras categorias. Até sexta-feira, o governo federal deve ouvir os servidores parados. Sindicalistas reclamam da falta de propostas e do corte de ponto. Os grevistas reivindicam reajuste salarial e reestruturação de carreiras. Mais de 30 órgãos federais enfrentam paralisações. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira e do Ensino Médio da Rede Pública Brasileira, ficou estagnado no Brasil entre 2009 e 2011. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério da Educação. O IDEB é o índice do MEC, criado em 2005 para avaliar a qualidade das escolas e das redes de ensino público e privada, e é divulgado a cada 2 anos. O IDEB das escolas de ensino médio da rede pública era de 3,4, o que correspondia à meta prevista para a rede 2 anos depois, em 2011. Neste ano, entretanto, o índice permaneceu inalterado. Na rede estadual de Goiás, o IDEB do 5º ano do ensino fundamental foi de 5,3, o que colocou o estado em 5º lugar no ranking nacional. À frente de Goiás estão Minas Gerais, o primeiro colocado, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. O índice do 9º ano foi 4, o 6º lugar nacionalmente, e 3,6 no ensino médio, também o 5º lugar entre os estados brasileiros. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Anápolis condenou o menor de 16 anos suspeito de ter matado o estudante de Direito Brendo Ribeiro de Souza, de 17 anos, durante uma tentativa de assalto à locadora em que a vítima trabalhava em Anápolis. Há uma medida socioeducativa de 3 anos de internação. O adolescente ficará recolhido no Centro de Internação de Anápolis. A Polícia Civil de Goiás vai priorizar a investigação dos crimes de maior repercussão no estado por causa da greve dos policiais. A delegada-geral Adriana Corsi diz que mesmo diante das dificuldades por conta da paralisação, a polícia tem conseguido fazer os primeiros levantamentos e até mesmo apontar os acusados dos crimes, principalmente os homicídios. A Corsi diz que nos casos mais complexos, como dos assassinatos do advogado Davi Seba, morto durante uma operação policial, e do comentarista Valério Luiz, executado depois de sair da empresa onde trabalhava, as investigações estão adiantadas. 7h21. A Agência Goiana de Regulação começou a fiscalizar contratos de gestão firmados pelo governo do estado com as organizações sociais para a administração de unidades de saúde. Além de verificar as condições físicas das unidades, a AGR deve realizar auditorias documentais para averiguar o cumprimento dos objetivos e metas pactuados no contrato de gestão. Já foram fiscalizados o Hospital Geral de Goiânia e o Hospital de Urgências da região sudoeste, em Santa Helena. Hoje, os técnicos vão visitar o Hospital de Urgências de Anápolis. E a Organização das Voluntárias de Goiás assina convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Parceira há mais de 10 anos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que anualmente recebe uma considerável ajuda financeira sempre após a comemoração do aniversário do governador Marconi Perillo, a Organização das Voluntárias de Goiás repassou à unidade agora R$80 mil. O montante será aplicado na compra de equipamentos hospitalares e, segundo o diretor-geral da Santa Casa, Sérgio Antônio Machado, proporcionará um atendimento ainda melhor aos pacientes de baixa renda. Ampliar nossa capacidade de atendimento na área de radiologia para os nossos pacientes SUS, principalmente. Então nós tínhamos 3 máquinas, uma estragou e esse recurso é para voltar a termos as 3 máquinas. Chegando uma hora boa? Excelente, né? Estava fazendo muita falta, porque senão demora a atender os nossos pacientes. Primeira-dama do Estado e presidente da OVG, Valéria Perillo, falou da satisfação em poder colaborar no atendimento às pessoas que são atendidas pela Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição extremamente importante para o nosso Estado, porque atende as pessoas de baixa renda, e a OVG está hoje firmando um convênio no valor de R$80 mil para ajudar na compra de equipamentos que vai facilitar a melhorar o atendimento dessas pessoas. Eu soube que 90% das pessoas atendidas aqui são do Sistema Único de Saúde, então nada mais do que justo ajudar essa instituição para que ela possa atender melhor essas pessoas. Ao final da solenidade na Santa Casa, Valéria Perillo visitou a pequena obra da Divina Providência Recanto Dom Orione, vinculada à paróquia São Paulo Apóstolo. Construída no Jardim Mirabel, em Goiânia, a instituição tem capacidade para abrigar até 100 idosos, mas ainda não está funcionando. Situação que deve mudar em breve com a ajuda da OVG. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. O juiz da 4ª Vara Civil de Goiânia, Aureliano Albuquerque Amorim, determinou em primeira instância que uma rede de supermercados terá de indenizar uma cliente de 53 anos em R$15 mil por causa de um acidente ocorrido dentro de uma unidade na capital. Na audiência, a defesa da vítima afirmou que ela foi atropelada por um carrinho de compras de outro cliente, que disse não ter conseguido segurar o equipamento porque as rodas que deveriam fixá-lo à esteira rolante se desprenderam. Já os advogados do supermercado alegaram que o carrinho deve ser travado pelo cliente e, por isso, a culpa do acidente não foi da empresa. Porém, o juiz acatou o pedido de indenização de defesa da vítima. Aureliano Albuquerque Amorim relatou que não é obrigação do cliente ter conhecimentos técnicos para travar o carrinho na esteira inclinada. A assessoria de comunicação do supermercado informou que o caso está sob apreciação judicial e, por isso, irá entrar com recurso
para recorrer da decisão do juiz. Porém, a empresa afirma que vai acatar a decisão final caso a alegação não seja aceita. Começa hoje o 11º Congresso Goiano de Direito Administrativo, que, entre vários assuntos, vai discutir a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Estão sendo aguardados desembargadores, procuradores, promotores, juízes e também o governador de Minas Gerais, que fará a palestra de abertura. De hoje até sexta-feira, serão debatidos vários assuntos com temas polêmicos, entre eles a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Quem dá mais detalhes é o procurador do Tribunal de Contas do município, Fabrício Mota. O importante é não deixar que se fique somente nesse debate a respeito da divulgação de salários dos servidores, já que a lei pode ser muito mais útil ao permitir, por meio do acesso à informação, o controle da administração pública pela população. Então, esse é um ponto realmente controvertido que nós esperamos que tenha, que gere um debate importante para os próximos passos envolvendo a aplicação da lei. Outro assunto bastante falado e que será centro de atenção dos debates é com relação à ineficácia da Lei de Improbidade Administrativa, que completa 20 anos. Então já é o momento de se verificar justamente as razões da ineficácia da lei. O que ela tem de positivo e de negativo, os pontos que devem ser aprimorados, a discussão a respeito da sua aplicação a agentes políticos, não só aos agentes públicos, e também a razoabilidade na aplicação da lei, para que ela não seja banalizada. De acordo com o procurador, a expectativa é que sejam apresentadas sugestões entre os participantes para contribuírem em mudanças e aplicação efetiva dessas leis. Nós esperamos que isso possa ter, sim, reflexo. E um reflexo também na conscientização da população, dos participantes, para cobrar do poder público essa melhor interpretação possível para a boa gestão da administração pública. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. A Secretaria de Agricultura realiza hoje e amanhã um seminário sobre mudanças no crédito rural. Durante o evento, técnicos e agricultores familiares conheceram detalhes do Plano Safra 2012-2013. Vamos conversar agora com o Superintendente de Agricultura Familiar e Lavoura Comunitária da SEAGRO, Antônio Sêneca. Bom dia. Bom dia. O que muda no crédito rural? Olha, nós temos uma aplicação voltada para a agricultura familiar esse ano de 22,3 bilhões, enquanto que o ano passado foram de 15 bilhões. Houve algumas mudanças com relação à diminuição de juros, que vão de 0,5% a 4%, dependendo da operação. Houve também algumas mudanças no fornecimento da DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF, que todo agricultor familiar que trabalha até 4 módulos rurais tem direito. E mais algumas outras mudanças que nós vamos deixar bem explicado nesse seminário, que é um seminário de nivelamento para técnicos que trabalham com relação a crédito rural. Superintendente, o governo federal prevê um recorde na produção de grãos da próxima safra. O programa Lavoura Comunitária deve seguir essa tendência? Olha, nós esse ano estamos trabalhando de uma forma diferente com relação à lavoura comunitária. Nós estamos trabalhando através de um edital, de um chamamento público. Esperamos, sim, que tenhamos uma produção melhor do que a do ano anterior, a safra 2012-2013. O que deve ser anunciado amanhã para o Plano Safra 2012-2013, como o senhor disse? Olha, o governo federal destinou ao país 22,3 bilhões voltado para a agricultura familiar. Na safra 2011-2012, nós conseguimos aplicar em Goiás 427 milhões. Dos 36 mil contratos, operações que foram realizadas pelo Banco do Brasil, 23 mil contratos foram para a agricultura familiar. E veja, nós estamos com uma inadimplência bastante confortável em Goiás, de apenas 1,2%. Isso se transforma numa vantagem muito grande para o Estado, nos colocando numa condição muito confortável com relação ao governo federal. Onde será realizado o seminário? Quem pode participar? O seminário é realizado hoje e amanhã, hoje a partir das 8h30 até meio-dia, no auditório da Secretaria de Agricultura. Técnicos que lidam com relação a crédito rural podem participar, instituições como federações, sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, cooperativas que lidam inclusive também não só com crédito rural, mas com crédito fundiário, onde temos também uma aplicação do crédito rural bastante grande, está aberta ao público. Antônio Sêneca, Superintendente de Agricultura
Familiar e Lavoura Comunitária da Secretaria de Agricultura. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Nós aqui agradecemos e estamos lá à disposição e reforçamos o convite para o seminário que começa hoje às 8h30, termina amanhã ao meio-dia, e aí teremos o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013, amanhã às 14 horas, com a presença do representante do ministro, do secretário de Agricultura, no auditório da Secretaria da Agricultura, ali no setor universitário. Obrigada, bom dia. Obrigado, senhora. Agora são 7h30. O Estado vai dobrar o número de unidades de conservação ambiental em 2 anos e meio. A meta de duplicar a área de cerrado protegida em território goiano vai contar com o apoio do Banco Mundial, que firmou convênio com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para a realização de estudos técnicos. A ideia é criar 117 mil hectares de unidades de conservação de proteção integral, o que significa aumentar de 11 para 22 áreas protegidas no estado. De acordo com a Secretária Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jaqueline Vieira, 4 áreas que serão transformadas em unidades de conservação já foram identificadas. Nós temos já a indicação de mais 4 unidades. O Parque Descoberto, em Jaraguá, o Parque Meia Ponte, aqui em Goiânia, né? O governador até assinou o decreto esse ano, no dia 5 de junho, criando um grupo de estudos para liberar as áreas administrativas, para a gente criar o Parque do Meia Ponte. Então, os estudos vão acontecer aí nesse trecho do Meia Ponte, que para a gente é muito importante garantir isso. Os estudos técnicos, que compreendem pesquisa de campo dos meios físicos, socioeconômico e levantamento fundiário, devem começar na semana que vem em 15 grandes áreas. De acordo com a secretária Jaqueline Vieira, a criação de unidades de proteção ambiental é a melhor forma de preservar o cerrado. A importância do cerrado é porque nenhuma ação pode garantir mais a preservação do nosso cerrado do que a criação das unidades de conservação, no que diz respeito à biodiversidade, à preservação dos recursos hídricos, preservação do nosso solo. Então, as unidades de conservação, elas são muito importantes. E pela a extensão do nosso estado, nós, nessa gestão, o mínimo que nós vamos fazer é dobrar o número de unidades de conservação. Prevista no Plano de Ação Integrado de Desenvolvimento do Estado, a criação de novas unidades de conservação deve ser concluída até o fim de 2014. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Diagnosticar mais cedo o vírus da AIDS representa melhor controle da doença. No primeiro semestre deste ano, segundo dados do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, 90 pessoas morreram com AIDS em Goiás. Destes, 52 foram diagnosticados de forma tardia, quando o tratamento já não surte mais efeito. Segundo o diretor-geral da unidade, o médico Boaventura Braz, a maioria dos que morreram tem entre 25 e 45 anos. O médico explica que os jovens sempre acham que a doença nunca vai acontecer com eles. De um modo geral, as pessoas têm se infectado numa faixa etária muito precoce. E a consequência natural disso é que a pessoa nessa faixa etária nunca acredita que possa estar acontecendo com ele uma infecção por um vírus com o grau de devastação que pode provocar o HIV. Então, por esse motivo, muitas vezes, mesmo a pessoa sendo imprudente, não tendo relações seguras, não usando preservativo, acha que pode não estar infectado. Com o diagnóstico no início, o paciente pode viver com o HIV sem nunca desenvolver a doença. O Dr. Boaventura explica como é o quadro de saúde da maioria dos pacientes que procuram o HDT. De um modo geral, estado geral depreciado, depauperado, emagrecido, com diarreia. O estado geral bem comprometido pela própria doença, pelo estado imunológico debilitado, né? Nessa situação é muito difícil que o paciente consiga recuperar todo o estado imunológico que ele possuía 3, 4 anos atrás, que é o momento ideal para fazer o diagnóstico e cuidar da doença. O teste do HIV é disponibilizado gratuitamente na rede pública de saúde. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Tempo seco e quente causa aumento de viroses. Nesta época do ano, tem sido comum em Goiânia a ocorrência de gastroenterite na população. Muitas pessoas reclamam de vômito e diarreia, o que pode levar a problemas mais sérios, como a desidratação. A gastroenterite viral é uma inflamação no estômago e intestino. Geralmente, os sintomas, como dor de cabeça, febre, cólicas, vômito e diarreia aguda, começam de 1 a 2 dias depois da infecção por vírus e podem durar de 1 a 10 dias. A doença pode se tornar ainda mais grave se a pessoa não se hidratar. Crianças
e idosos devem ter cuidado redobrado. O pediatra e diretor técnico do Hospital Materno-Infantil, Ivan Isaac, diz que o problema pode acometer a população em qualquer época do ano, mas esse tempo de oscilação de temperatura é ainda mais propício ao aumento da doença. Essas infecções de gastroenterite, elas são endêmicas, ou seja, acontece o ano inteiro e exacerba em algum período, algum mês, alguma semana. Tempo seco, calor, mudança de temperatura, mau acondicionamento da alimentação. A contaminação maior é pela ingesta de alimentos não bem guardados, não bem acondicionados. Os alimentos que mais dá essas infecções nas pessoas, a gente coloca, além das infecções virais, a maionese, as coisas mal acondicionadas nos supermercados, contato interpessoal que é grande também. O médico garante que não há surto da doença na capital. A situação materna está tranquila, todas as crianças estão chegando, estão sendo atingidas e não tem exagero de diarreia, não. Está ocorrendo da mesma forma que acontece durante todo o ano. Para prevenir a gastroenterite, deve-se lavar as mãos com frequência e desinfetar superfícies contaminadas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Secretaria de Educação recomenda cuidado com as atividades físicas neste tempo seco e de baixa umidade do ar. A umidade está baixa em Goiás e o ar está mais seco por causa do aumento das queimadas. Em Goiânia, massa de ar seco e frio impedirá as frentes frias de chegarem ao estado, deixando o dia ensolarado com temperaturas baixas na madrugada e à noite e elevadas durante o dia. O subsecretário metropolitano de Educação, Marcelo Ferreira de Oliveira, afirma que foram repassadas orientações para as escolas com o objetivo de preservar a saúde dos alunos. Encaminhamos orientações para as atividades que exigem o maior esforço do aluno, como, por exemplo, as aulas práticas de educação física. Por exemplo, que sejam desenvolvidas outras atividades que não sejam essas que expõem os alunos ao sol, a um esforço muito grande físico. Então, que leve para a sala de informática, trabalhos com xadrez, atividades de raciocínio lógico, mas as escolas fossem muitos jogos. Então, a gente vai orientando para que sejam feitas atividades lúdicas que não exijam tanto esforço físico e nem exposição ao sol. A merenda escolar a gente pede para ser reforçada com muito líquido. O subsecretário metropolitano de Educação, Marcelo Ferreira de Oliveira, destaca a importância de se usar roupas leves nesse período. Que não exija roupas pesadas, feito bermudas, para facilitar realmente. Os estudantes também não podem esquecer de beber bastante água nesse período do ano. Agora são 7h38. Participação ao vivo da repórter Riva Cram, bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes do Mundo em Sua Casa. Eu falo ao vivo aqui do Muquem, distrito de Niquelândia, onde logo mais às 9 horas da manhã o governador Marconi Perillo assiste à missa solene de encerramento da Romaria de Nossa Senhora da Badia. A festa começou no dia 3 de agosto e termina hoje. E só na barraca da UVG, a estimativa é que cerca de 35 mil pessoas tenham sido atendidas nesta, que é a mais antiga celebração religiosa de Goiás, com 264 anos. Diversas autoridades são aguardadas aqui para a missa de encerramento e eu volto logo mais a qualquer momento com mais informações da festa do Muquem. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Riva. Agora são 7h39. Secretaria Municipal de Saúde começa a vistoria de 130 casas abandonadas para prevenir a dengue. O trabalho começou pela região sul de Goiânia, onde há a maior concentração de casas abandonadas e fechadas. O objetivo é localizar e destruir os focos de dengue nesses locais. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Elias Camargo, já nas primeiras casas vistoriadas nesta terça-feira, foram encontrados possíveis criadouros do mosquito da dengue. Ele afirma que nesta época de tempo seco é necessário eliminar os focos para evitar a proliferação do Aedes aegypti durante as chuvas. Encontramos possíveis criadouros que, quando chovesse, poderia se tornar um criador do mosquito. Nesse período, nós temos que eliminar todos os focos existentes e mais
possíveis criadouros se porventura venha a chover. Então, agora que é a hora da gente fazer. O trabalho realizado por 20 agentes de saúde conta com a ajuda de um chaveiro e respaldo da Polícia Militar. Luiz Elias Camargo lembra que a Prefeitura conseguiu na Justiça o direito de entrar nas casas que estão abandonadas. Nós já temos uma liminar de uns 3 anos atrás. Então, todo ano a gente faz essa situação, pelo menos 2 vezes no ano, para vermos como está a situação dessas residências. A população também pode colaborar com a ação dos agentes, informando os locais que estão fechados, onde podem ser encontrados criadouros do mosquito da dengue. Basta ligar para o número 156. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. 25% das chamadas para o SAMU são trotes. Das 104 mil chamadas recebidas até o mês de março pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais de 26 mil foram trotes. O coordenador-geral do SAMU, Fernando Bernardes, afirma que a brincadeira de mau gosto pode ser fatal para quem precisa do atendimento do SAMU. Quando a nossa ambulância é deslocada por um atendimento por um trote, alguém está ficando sem atendimento. Alguma vida pode estar sendo perdida naquele momento porque alguém fez um trote no SAMU. O coordenador-geral do SAMU, Fernando Bernardes, afirma que todas as chamadas para o 192 são monitoradas. Quem passa trote pode responder criminalmente. Todos os nossos registros via 192 são gravados. A gente geralmente consegue identificar de onde veio a ligação. E acionamos imediatamente, através do 190, a Polícia Militar, quando o trote está sendo persistente. Quando é uma coisa esporádica, que a gente acaba abrindo um processo no local e também passamos para as autoridades, para tomarem conhecimento do local onde está sendo oriundo vários trotes. Então, além de estar prejudicando a população, até mesmo eles podem sofrer ações penais. Quando você atrapalha uma unidade pública, principalmente uma unidade de socorro, ele vai responder criminalmente por isso aí. Na Grande Goiânia, o SAMU tem 7 postos, 14 viaturas, 10 motolâncias e um helicóptero. O serviço funciona 24 horas e é chamado pelo 192. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Estão abertas as inscrições aos 25 cursos gratuitos de qualificação profissional da Prefeitura de Goiânia. Estão sendo oferecidas à população, neste segundo semestre, mais de 2.000 vagas em 16 unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, espalhadas pelas regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Noroeste. Para saber mais detalhes sobre os cursos oferecidos, vamos conversar agora com o secretário municipal de Assistência Social, Darcia Corsi. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Satisfação poder falar com vocês e com seus ouvintes. Satisfação é nossa. Quais são os requisitos necessários para ingressar no curso? Olha, CPF e pessoas que moram em Goiânia. Então aí tem que levar o comprovante de endereço. E pede-se também a carteira de identidade. Então esses três documentos já são suficientes para eles poderem fazer a inscrição. E onde fazer, secretário? Olha, as inscrições elas podem ser feitas nos CRAs, nos Centros de Referência de Assistente Social, que estão espalhados por toda a cidade. São 16 centros desses, mais 14 unidades municipal de assistentes sociais. Ou ainda ligar no número 3524-2645, repetindo, 3524-2645. E aí pegar as informações que eles serão encaminhadas de acordo com o local onde eles moram e também com interesse para qual curso. Secretário, os cursos são voltados para áreas que precisam mais de mão de obra? Olha, nós temos muita procura por cabeleireiras e cabeleireiros. Então esse é um dos cursos mais procurados e inclusive que dá mais oportunidade de emprego. Outro curso que normalmente, antes de acabar o curso, as pessoas já estão sendo contratadas, é de corte e costura, facção, né? Então há uma procura muito grande de profissionais nessa área. Mas temos manicure e pedicure também, com um mercado bastante bom. E eu estive esses dias visitando um CRAS nosso, na Vila Isaura, onde eu perguntei, e aí a questão de manicure, a questão de beleza,
ela dá um dinheirinho, aí a menina dá um dinheirão, porque eu já tenho o meu salão e já comecei a trabalhar. Então, é realmente uma oportunidade muito grande para que as pessoas possam buscar a sua profissionalização. Darcy Acorce, secretário municipal de Assistência Social, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, bom dia. Nós temos, no primeiro semestre, nós formamos 2.092 profissionais. E agora são mais de 2.000 vagas que estão sendo abertas para a população. Obrigada, secretário. Bom dia. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês, tá? Secretário Municipal de Assistência Social, Darcy Acorce, falando então sobre as inscrições aos 25 cursos gratuitos de qualificação profissional da Prefeitura de Goiânia. Para mais informações, você deve ligar então para o 3524-2645. Agora são 7h45. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Na Série B, ontem o Goiás perdeu para o último colocado e deixou o G4. Depois de 11 rodadas sem perder na Série B, o Goiás voltou a ter um resultado ruim, jogando fora de casa ontem contra o Grêmio Barueri. A derrota por 2-0. A última derrota do Goiás havia sido no dia 9 de junho para o Criciúma. Foram 11 jogos seguidos sem derrotas na competição. Delegação retorna para Goiânia no início da tarde, às 1h30. A delegação desembarca no aeroporto Santa Genoveva. Reapresentação já acontece à tarde. Hidroginástica para os jogadores que atuaram ontem. Uma apresentação muito ruim, falhas. No geral, o time não esteve bem e acabou tomando o segundo gol numa falha individual do goleiro Arley, que foi driblar o atacante Magrão, que roubou a bola e fechou o placar no jogo de ontem, 2-0 para o Grêmio Barueri. O lateral esquerdo Egídio é dúvida e o volante Thiago Mendes também é dúvida para o jogo de sábado contra o São Caetano no Serra Dourada. De Barueri, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Todos os jogos da 17ª rodada da Série B foram disputados ontem à noite. E além de Grêmio Barueri 2, Goiás 0, tivemos Joinville 1, Bragantino 0, Vitória da Bahia 2, Guaratinguetá 0, Criciúma 4, América de Natal 3, Ipatinga 2, Paraná 0, Ceará 2, CRB 0, Avaí 2, Guarani 0, São Caetano 3, Boa Esporte 1, América Mineiro 2, ABC 0 e Atlético Paranaense 1, Asa de Arapiraca 0. O Criciúma é líder com 39 pontos, seguido bem de perto pelo Vitória da Bahia, que tem 38. 7h49. O STJD suspendeu o volante do Atlético Bida por 1 ano, por uso de medicamento proibido, mesmo com a ex-nutricionista do clube, Fernanda Machado Rezende, tendo assumido toda a responsabilidade pela ingestão da substância, isentando o jogador de qualquer culpa no fato. O clube deve recorrer da decisão ao pleno do STJD. E é neste clima que o Atlético enfrenta hoje no Serra Dourada o líder da Série A.
Os jogadores do Atlético estão concentrados no CCT do Setor Urias Magalhães para o jogo de logo mais 8h30 da noite, Serra Dourada, diante do Atlético Mineiro. O time ficou definido com 3 mudanças em relação ao empate conquistado contra o Santos na última rodada. Na direita, Marino será improvisado, já que não tem um lateral direito à disposição do técnico Jair Araújo. Na esquerda, a estreia de Diego Giaretta e no ataque, Felipe voltando a ser utilizado. O time com Márcio, Marino, Renier, Gustavo e Diego, meio campo com Dodó Hernandes, Joilson e Railan, no ataque Felipe e Patrick. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h50. 7 jogos abrem hoje a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Além do jogo do Atlético com o seu xará Mineiro, teremos hoje Botafogo e Sport, Cruzeiro e Fluminense, Palmeiras e Flamengo, Náutico e São Paulo, Grêmio e Portuguesa e Ponte Preta e Bahia. O Vila Nova foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e terá que pagar multa de R$3 mil por conta de um sinalizador de fumaça lançado no campo do Serra Dourada pela torcida. A decisão foi tomada por maioria de votos pela primeira comissão disciplinar. O Vila tem 7 dias para pagar a multa. No empate sem gols diante do Tupi de Minas Gerais, no dia 28 de julho, um sinalizador de fumaça foi arremessado no campo e acertou a perna do árbitro assistente. E alheio à decisão do STJD, técnico e jogadores do Vila se preocupa com a sequência da Série C. O grupo de jogadores vilanovense treinará em 2 períodos nesta quarta-feira. Inclusive, na parte da tarde, o técnico Jorge Saran deverá começar a montar o time do Vila para o compromisso do próximo sábado fora de casa, contra o Macaé, na cidade de Macaé. Técnico Jorge Saran, que não conta com apenas 2 jogadores do elenco colorado. O meia preto, que segue na reta final de recuperação de uma contusão séria muscular, e também o volante Luiz Marques, que foi submetido a uma artroscopia no joelho na semana passada, e a previsão de recuperação é de 4 meses. Portanto, Luiz Marques está fora da Série C do Campeonato Brasileiro. De resto, todo mundo à disposição do comandante colorado, inclusive o zagueiro Toninho e o volante Matheus Magro, que desfalcaram o Vila na última rodada da Série C, porque estavam suspensos, tinham que cumprir a automática, porque tinham recebido o 3º cartão amarelo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h51 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. E a terça-feira foi de reunião entre o governo e representantes dos movimentos grevistas. Mas nada de negociações. O governo não apresentou proposta à categoria. Um dia inteiro de encontros e reuniões, mas nenhum avanço. Servidores de órgãos públicos federais em greve reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial para 18 categorias envolvendo 500 mil trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Goiás, Ademar de Souza, o governo federal não apresentou nova proposta e ainda marcou mais uma reunião. Não apresentar nenhuma proposta concreta e estão postergando a discussão para a próxima semana. Então, na realidade, vamos dizer assim, de positivo, nada. Agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem uma operação padrão em vários estados com bloqueios. Institutos e universidades também estão parados. Docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal de Goiás entraram em greve dia 6 e a UFG está em greve há mais de 60 dias. Além das aulas suspensas, o movimento também afeta o atendimento no Hospital das Clínicas e a cada dia ganha mais adesões. Alguns setores, alguns companheiros que não tinham aderido ao movimento estão aderindo e a nível de Brasil também é porque a gente tem visto isso, né? Setores que ainda não tinham entrado estão entrando, companheiros que não tinham aderido à greve estão aderindo, apesar da ameaça do quarto ponto. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E apesar da falta de diálogo com o governo federal, 70% dos grevistas da Anvisa voltam ao trabalho. Depois de um mês parados, os servidores da Anvisa terão que estabelecer prioridade por causa do excesso de serviço acumulado.
De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica de Goiás, Marçal Henrique Soares, cerca de 100 milhões de dólares em mercadorias estão retidos no Porto Seco de Anápolis. Primeiramente, serão liberadas mercadorias alvo de mandados judiciais, depois aquelas que correm risco de perecer. Por fim, serão fiscalizados os lotes restantes. Ele fala sobre os prejuízos causados pela greve. Nós temos atraso na entrega por falta de insumos e atraso na entrega para o governo federal, para governos estaduais, municipais. Temos licitações e prevêem multas de até 30%. E não adianta a gente alegar que foi greve, que atrasou. Eles aplicam a multa no ato do pagamento. Outro grande prejuízo que fica para a indústria é a questão das taxas de armazenagem. Pela estadia da mercadoria, você paga por período de 15 dias. E à medida que esses períodos vão vencendo, esses valores vão sendo aumentados. Um outro custo grave que nós temos é a quase parada de produção, onde nós temos funcionários treinados que não podem trabalhar. O presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica de Goiás, Marçal Henrique Soares, afirma que caso as mercadorias não sejam liberadas até o final da próxima semana, existe o risco de faltarem medicamentos em hospitais e em farmácias. Se não conseguir liberar dentro de 2 semanas, nós teremos problemas seríssimos de desabastecimento no mercado. O nosso prazo limite é até final da semana que vem. Os servidores da Anvisa querem aumento salarial e contratação de mais profissionais. 7h56. A Getop realiza processo de licitação do programa Rodovida. A concorrência é para a execução dos serviços de reconstrução de mais de 2.000 quilômetros em 59 trechos de rodovias goianas. Este é o segundo grupo do Rodovida Reconstrução, que contempla vários municípios, onde a pavimentação está deteriorada, apesar de repetidas intervenções. De acordo com o presidente da Getop, Jaime Rincon, o material a ser utilizado é adequado ao tipo de tráfego da região, garantindo maior durabilidade. Nós não estamos fazendo tapa-buraco. Nós não estamos fazendo recapeamento, nós estamos efetivamente reconstruindo toda a malha rodoviária do Estado. É a mais profunda intervenção já feita nas rodovias goianas ao longo da história de Goiás. Estamos concluindo já a reconstrução, o Grupo 1, que foi licitado no final do ano passado. Nós estamos hoje já com 1.600 quilômetros executados, no total de 2.081. E a nossa expectativa é até o final do mês de outubro estar com os 2.081 quilômetros correspondentes ao Grupo 1 do Programa Rodovida Reconstrução totalmente concluído. Participam da licitação 38 empresas e o processo deve ser concluído em no máximo 2 meses com início imediato das obras. De acordo com a Getop, após a conclusão dos grupos 1 e 2 do Programa Rodovida Reconstrução, Goiás terá mais de 4.000 quilômetros de rodovias restauradas até 2013. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Começa no próximo sábado e vai até o dia 24 de agosto a campanha Vacinação em Dia. Crianças de até 5 anos poderão atualizar as cadernetas em atraso e tomar todas as vacinas do calendário oficial. 2 são novas, um novo tipo contra a paralisia infantil e a pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. A Justiça Federal determinou a suspensão das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, sob pena de multa diária de R$500 mil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região constatou problemas em 2 etapas do processo de autorização das obras. O tribunal considerou que a construção só pode ser feita mediante consulta aos povos indígenas que habitam a área. O consórcio Norte Energia, responsável pela obra, disse que ainda não foi notificado da decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um torturador do regime militar. É a primeira vez que uma pessoa é condenada individualmente por este tipo de crime. A declaração ocorreu após o TJ negar o recurso da defesa do coronel. Os advogados alegavam que os episódios deveriam ser avaliados pela Comissão da Verdade e não pela Justiça. Cabe recurso da decisão. 7h59, Noticiário Internacional. Começou ontem na Argentina o julgamento de uma espécie de mensalão. O ex-presidente Fernando de la Rúa é acusado de ter pago 5 milhões de pesos a senadores em troca da aprovação de uma reforma trabalhista no ano 2000.
7 pessoas estão sendo julgadas. Vila Rua foi presidente por 2 anos e renunciou em 2001 em meio a uma crise econômica. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão. Pelo menos 46 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas em atentados nas regiões sudoeste e norte do Afeganistão. Segundo a polícia, as ações envolveram mais de 10 homens-bomba, mas só 3 explosões foram confirmadas. 3 suspeitos foram presos. E a coordenadora humanitária da ONU, Valeria Amor, discutiu nesta terça-feira na Síria formas de melhorar o acesso a civis apanhados pela escalada da violência. Ela pediu ao governo e aos rebeldes que respeitem o direito humanitário internacional. Diariamente, centenas de pessoas fogem da Síria, onde há 17 meses o governo tenta reprimir uma rebelião contra o presidente Bashar al-Assad. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefe de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.